Se você começa a acumular dívidas e começa a escolher qual dívida pagar, a falência é o próximo passo. De nada adianta eu ser muito agressivo no marketing e não assegurar a qualidade do meu produto porque eu tenho um problema lá de ordem financeira. Isso sobrecarrega o empresário. E a conversa ela tem que ser bem honesta e franca e dizer para ele, ó, ou muda ou você não vai suportar isso por muito tempo, né? Que sociedade é muito parecido com casamento. Verdade. Você não tem garantias nenhuma de que vai dar certo ou não. Atenção, empresários e empreendedores. A sua empresa vai bem? Qual o status da sua empresa? Você está naquela decisão. Pego o empréstimo, corto gastos. O que eu devo fazer? Para ajudar você a clarear a sua tomada de decisão, eu trouxe novamente um colega de profissão, um bate-papo aqui de consultores, para que a gente possa trazer alternativas para você melhorar o seu fluxo de caixa, a gestão financeira e as decisões mais interessantes para o seu negócio. Então, senhoras e senhores, recebam pela 4ª vez o Wellington Batista. Boa noite. O negócio tá ficando bom, né? Tá. O desafio era passar da 3ª vez, né? Então, já passei. Isso quer dizer que eu fui aprovado. Passou no teste. No teste. Mas é um prazer estar novamente aqui nesse bate-papo e o objetivo nosso é trazer alguns esclarecimentos, algumas ideias que pode realmente ajudar o nosso público, os nossos empreendedores a melhorar os seus negócios. E falando em empreendedores, vamos deixar o recado aqui dos nossos apoiadores. Você quer montar o seu projeto, a sua casa do seu jeito? Fale com a AWS Interiores e Planejados. O QR Code está disponível na tela. Você quer uma contabilidade que possa entender as necessidades do seu negócio, principalmente na análise tributária? A melhor indicação é a Conceitos Contabilidade. O QR Code está disponível na tela. Wellington, o que te trouxe pela 4ª vez para dar dicas para os empresários? Então, a ideia surgiu de uma consultoria que eu fiz e das dificuldades que ali a gente encontrou naquele negócio. Era uma empresa que estava expandindo e abrindo uma filial, e ali dentro do escopo de todo o trabalho, a gente foi identificando alguns gargalos e, por fim, virou um artigo. Eu estava fazendo uma especialização e eu precisava de uma ideia para focar nesse projeto final de conclusão da especialização, e a ideia era falar sobre comportamento, e eu falei, vou abordar o comportamento do empresário, aliada à ideia da mudança, da implementação de metodologias de trabalho, de ajustes. Então, esse trabalho virou um artigo. Dentro do artigo, eu tinha que propor algumas ideias de como resolver o problema. Então, dentro desse projeto, eu trouxe uma ideia de construir um e-book e dentro desse e-book trazendo dicas práticas para o empreendedor ler, entender de uma forma bastante clara o que ele precisa fazer. O e-book saiu um piloto e nós estamos testando esse conteúdo no Instagram semanalmente, postando alguns conteúdos com os temas que justamente são os problemas que os empreendedores enfrentam. E aí a ideia do podcast é justamente fechar
não com a ideia do que vem do Instagram, que não é só uma ideia que está ali escrito, mas um bate-papo sobre o que está escrito, sobre a realidade dos empreendedores em geral. Então, todo esse volume de informação me trouxe até aqui. Essa é a ideia. E qual seria a primeira provocação desse artigo? A provocação do artigo, ele faz uma abordagem do ponto de vista da neurociência, da dificuldade que o empreendedor tem de mudar o comportamento. Ele está ali arraigado em hábitos que ele foi ali no dia a dia fazendo, construindo, e quando vem uma proposta de uma consultoria, uma mentoria, ele tem a dificuldade de implementar novos processos e ele acaba que permanece agindo como sempre agiu. Então, nós temos essa barreira, essa dificuldade de implementar novos processos. Empresas maiores, empresas que têm um viés que explora mais as consultorias, eles têm uma maior facilidade de aceitar novos processos e melhorar a sua performance. Já o pequeno empreendedor, ele tem mais dificuldade. Então, a ideia do artigo foi essa provocação mesmo, de falar especificamente do comportamento. Certo. Você me mandou aqui para mim alguns tópicos e eu vou começar pelo primeiro. Pegar empréstimo para crescer ou dar um passo atrás? Como que seria essa decisão aqui, Wellington? Ela é bem complexa, né? Essa é uma provocação bastante interessante. Hoje nós temos várias formas de um empresário crescer o seu negócio. O primeiro ponto que eu vim até pensando nisso, né? O primeiro ponto é quando o empresário, o negócio dele está dando certo, ele está com todos os processos ajustados, a empresa está aumentando a lucratividade, a demanda dele está aumentando e ele tem condição de expandir o negócio, seja aumentando de tamanho, abrindo uma filial, mas ele está ali dentro de que tudo está a favor dele. Ele não só tem linhas de créditos disponíveis, mas ele também tem recursos próprios para investir no negócio. Esse é uma forma de crescer o negócio, saudável e sustentável. Existe um outro tipo de crescimento que ele é meio que assim, o cara se sente obrigado a crescer, porque ele tem a concorrência engolindo ele, e se ele não crescer, ele morre. Mas ele não tem recurso, ele não tem processos bem definidos, e aí ele recorre a capital de terceiro para poder expandir o negócio, mas a demanda dele, as finanças dele não permite absorver o capital de terceiro que ele pegou emprestado, e aí ele começa a acumular dívidas. Essa é uma forma. A outra forma que eu vejo que muita gente faz é que eles empolgam. Nossa, eu vou crescer meu negócio porque alguém chega e fala assim que eu tenho potencial e aquela coisa toda. E ele simplesmente vai lá realizar o sonho dele, mas ele não faz um estudo de mercado, ele não faz uma análise bem detalhada do cenário financeiro, ele pula algumas etapas e ele vai justamente lá no pegar o dinheiro emprestado, amplia o seu negócio. E aí ele corre um sério risco, que às vezes acontece, de não ter uma resposta de aumento de demanda, de lucratividade, de assertividade, e aí ele acaba acumulando dívidas. Nos dois últimos casos que eu citei, se você começa a acumular dívidas e começa a escolher qual dívida pagar, a falência é o próximo passo. Então, antes de pegar o empréstimo, não é que se pegar um empréstimo, buscar um recurso para ampliar o negócio, seja proibido. E ele é salutar, é preciso fazer isso. Ele é saudável. Mas eu preciso primeiro fazer o dever de casa. Eu preciso olhar para o meu fluxo de caixa, eu preciso olhar para os indicadores de lucratividade da minha empresa, eu preciso analisar a demanda, eu preciso analisar o cenário econômico. E aí, depois de todas essas informações, eu verifico, então, a viabilidade desse negócio. Muita gente pula essa etapa. E ele já vai direto para o empréstimo, e aí ele se endivida todo, é um passo à frente,
e depois 2 passos para trás, porque ou ele fecha a empresa, ou ele tem que vender a empresa, diminuir o tamanho do negócio, enfim, a situação dele acaba ficando pior do que antes de fazer a ampliação. Então, essa é a provocação. E o que o empresário faz quando ele está numa situação em que ele sabe que o negócio dele tem potencial, ele já tem um nome consolidado, mas ele está numa fase que ele administrou mal os custos, gastou muito, não de tirar tanto dinheiro para fora do negócio, mas acreditando em um produto ou uma área nova que ainda não funcionou, não pegou. O que você faria no seu lugar? Você arriscaria um pouco mais, trazendo mais venda e para passar dessa fase de escolher qual boleto pagar? Ou você entraria numa política de corte de gastos de todas as áreas? Nós temos... essa é uma provocação assim, bastante interessante, que de nada adianta eu ser muito agressivo no marketing e não assegurar a qualidade do meu produto, porque eu tenho um problema lá de ordem financeira. Então, a agressividade, e assim, eu tenho conhecimento de empresários próximos que passou por isso, a coisa não deu o fluxo de venda que ele queria, e ele acabou indo para o lado mais agressivo da promoção, baixar o preço, poder para alavancar. E, em contrapartida, ele tem que cortar. Teve que cortar, está cortando. E aí ele começa a perder qualidade. Alavancar, trazer mais cliente para dentro do estabelecimento e cortar na mão de obra em alguns aspectos, ele perde qualidade. E aí acaba que ele piora a situação dele. Não melhora, piora. Então, esse estudo, ele é muito delicado. Você tem que analisar quais pontos você pode cortar. Você tem que analisar a sua capacidade de entrega, de serviço, de produto. Você tem que analisar tudo isso. É um conjunto de coisas. Aí envolve logística, envolve recursos humanos, envolve planejamento financeiro, envolve planejamento de produção. Eu estou trazendo aqui elementos que tem que ser cada um deles analisado de forma bastante criteriosa para eu tomar uma decisão de qual passo eu vou dar. Agora, de nada adianta eu simplesmente ir para as redes sociais, meter promoção, vou bombar, vou fazer o negócio virar, sem levar em consideração todos esses aspectos. Às vezes o barato sai caro. E tem uma coisa interessante que nós, como consultores, a gente sempre aconselha para o empresário deixar uma reserva de caixa, né? Ele deixar o lucro acumulado, ele não retirar tudo, né? Não fazer só reinvestimentos ou se pagar fora do negócio, ele deixar uma reserva ali, e você sabe que a maioria não faz isso. A maioria, a reserva está em patrimônio fora da empresa. E aí você tem um impasse, você já deve ter enfrentado esse tipo de problema como consultor. O empresário chega e apresenta para você o seguinte: eu quero vender mais sem diminuir a qualidade do produto, mas eu não quero desfazer de bens, porque o meu status traz venda. Já vivi isso na pele. Tive uma pessoa que eu fiz uma consultoria para ela alguns anos atrás, e essa pessoa chegou nesse impasse. Eu preciso vender mais, eu preciso aumentar a minha oferta de produto, meu produto é bom, e era bom de fato. Mas aconteceu que essa pessoa participou de uma feira em São Paulo, o produto dela bombou, estourou, e aí começou a chegar pedidos, mas o que aconteceu? Ela pegou o resultado, o recurso que ela obteve na feira, em São Paulo, e ela chegando aqui em Goiânia, ela comprou um carro zero. E aí ela não queria desfazer do carro de forma alguma, porque ela melhorou o status dela. E aí eu falei, olha, mas você tem dívidas com fornecedores, você vendeu lá em São Paulo, não pagou o fornecedor. Você pegou todo o dinheiro e comprou um carro à vista.
Você precisa pagar os fornecedores para comprar mais matéria-prima para poder atender a demanda. E ela relutou, apresentei para ela um plano que eu considerei naquele momento razoável para primeiro sanar as dívidas com fornecedores, para poder comprar mais matéria-prima e produzir, e ela muito resistente. E aí acabou que, num dado momento, a gente tem que ter a percepção de que o nosso trabalho encerrou. E eu encerrei meu trabalho e, gostando ou não, encontrei ela tempos depois. Ela acabou nem vendendo o carro. Acabou que pegaram o carro dela, que foi um pouco pior. Pegaram o carro dela na dívida. Então, assim, e isso acontece muito. Então, em algum momento, o empreendedor ele tem que entender que, às vezes, desfazer de um bem pode salvar o negócio. Porque o bem é imobilizado. Ele não vai gerar retorno ali, que você pode ir lá fazer moeda de troca com ele. Mas, por outro lado, você comentou a questão de reserva, né? Quem tem reserva? Nós vivemos num país que culturalmente não se incentiva, não se fala de reserva. Isso começa com o próprio governo. O governo não tem reservas. Ele coloca títulos e busca dinheiro no mercado. O que o governo tem é dívida. Isso é fato. Você olha para os empresários, eles olham para as linhas de crédito como se fosse reserva. Não, se a coisa apertar aqui, eu corro lá e pego o dinheiro no banco. Só que você está pegando dinheiro num banco e você vai pagar juros por isso. E esse juros que você está pagando, muitas das vezes é o lucro que você deixa de ter na sua empresa. Quem está ganhando dinheiro, na verdade, é o banco e não o empresário que age dessa forma. Então, toda empresa, o empresário ele tem que olhar para o lucro da empresa, não é assim, fechei lá dezembro, dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, fechamos o ano exercício, minha empresa lucrou, obteve um lucro esse ano de, vamos aqui, aleatoriamente usar um número simbólico, a minha empresa teve um lucro aqui de 5 milhões. Eu já posso comprar, calma. Você pode até pegar parte desse lucro, dividir entre os sócios, numa divisão ali que foi previamente combinada, mas uma parte desse recurso ele precisa ficar na empresa para fazer um aporte de crescimento, de melhoria na empresa, ou simplesmente ficar ali aplicado por uma situação emergencial. Quem diria que há alguns anos atrás nós teríamos uma pandemia? Quem tinha uma certa reserva sobreviveu. Quem não tinha reserva, que precisava vender o almoço para jantar, faliu, deixou de existir. Então, acho que essa é uma questão que precisa de ser colocada para os empreendedores dentro de um processo educativo. Você quer ter um negócio sustentável, você tem que ter uma reserva, que é uma reserva que me dá uma certa autonomia, porque daqui a algum tempo, se ocorrer uma situação imprevista, antes de buscar linhas de crédito, se eu tenho a reserva, eu tenho um capital que é meu mesmo. Então, eu não vou pagar juro. O juro você paga quando você faz uma análise e ele é bem-vindo. Quando você está ampliando e a sua margem de lucro vai ser superior ao que você vai pagar no juro do banco. Essa é uma conta que tem que ser feita, que a maioria não faz. E se você olha para o perfil da sociedade brasileira, a gente tem 80% da população brasileira endividada. Então, isso significa que 20% talvez tenha alguma reserva. Eles não estão endividados, mas não quer dizer que eles tenham reserva. Eles estão pagando o que está consumindo, mas isso não significa que tem reserva. Mas eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas numa hora de necessidade, você perde dinheiro, porque existem pessoas que têm dinheiro para justamente aguardar o momento certo do desespero de alguém. E aí, se ele tem lá um veículo que vale 100 mil, o cara oferta 50. Mas meu carro vale mais. Então, você quer vender, eu não quero comprar. Eu tenho 50, se você quiser, é isso. E o cara tem que aceitar porque ele está com a corda no pescoço.
Isso acontece muito. E quando o empresário fala para você o seguinte, eu tô vendendo, faturo 500.000, mas eu não vejo dinheiro no meu bolso. Essa é uma outra provocação bastante interessante. Por que que você não está vendo dinheiro? E aí a gente tem que voltar lá para os processos internos da empresa. Hábitos. Eu conheci muitos empresários que atrasavam muitos boletos. E não atrasava não necessariamente porque não tinha dinheiro, porque ele não tinha organização, não tirava um tempo todos os dias para organizar os boletos. Não tinha um sistema que mostrava para ele o que estava vencendo no dia. Não tinha uma habilidade simples com Excel para organizar isso para ele. Todo boleto, toda compra vai chegando e ele vai e joga numa gaveta e aí esquece de pagar o boleto. Ele lembra de pagar o boleto quando o fornecedor liga para ele e fala assim, tá atrasado aqui, o que aconteceu? Ou então ele vai fazer um novo pedido, o cara fala assim, não posso fazer o pedido porque você não pagou o anterior. E aí ele sai correndo e vai lá e paga o boleto. Mas ele pagou com juros e multa. Muita gente está jogando dinheiro pelo ralo aí. Muita gente muitos empreendedores, eles acabam não pagando impostos em dia. Imposto já é algo que sacrifica o empresário. E aí ele atrasa, ele vai pagar juros, multa de impostos. Aí o dinheiro vai todo pro ralo. E é uma desculpa que não deveria ser assim, né? Porque o empresário não paga imposto, ele transfere. Ele só transfere, ele só Então, deixou de pagar o boleto. quando ele não tá pagando, ele, de alguma forma, o dinheiro para pagar aquele imposto entrou, porque ele vendeu. Ele vendeu, não pagou. Ele não pagou. Entende? E aí o cara fica nessa luta. Aí, hoje nós temos, por exemplo, a gente falou de investimento, de pegar capital de terceiro. O cara que é dono de um supermercado, dono de uma academia, o cara tá pagando energia lá, o talão de energia é muito caro. Ele vai lá e pega um financiamento, coloca energia solar. Ele pegou um capital de terceiro, mas ele trouxe um benefício para a empresa dele que torna ela, com o passar do tempo, competitiva. Porque daqui a pouco ele quita aquele financiamento, ele tem energia que ele pode usar a custo zero, pagando uma taxinha de uso só do sistema. E aí, essa busca por capital de terceiro ela é interessante porque ela traz benefício. Muitas vezes o cara simplesmente ele não faz isso, ele não faz a gestão bem feita, porque tem muita gente que ignora, é uma lâmpada. O que tem uma lâmpada acesa? Alguma coisa aqui, um equipamento ficou ligado, mas não dá nada não, o equipamento não estraga se ficar ligado. Só que são pequenos desperdícios que somados faz o camarada chegar no fim do mês e falar assim, mas entrou tanto dinheiro na minha empresa e eu ainda estou devendo? Má gestão dos recursos. É um produto que fica obsoleto no estoque, não é? É um produto que às vezes ele tem um prazo de validade que é de uso, de manutenção, que ele não dá atenção, não é? O cara que tem uma empresa, mas ele tem uma frota de veículos, um não gerenciamento da frota, de fazer alinhamento, manutenção preventiva, uma série de coisas, faz ele perder muito dinheiro. Porque acaba que lá no final ele acabou gastando mais do que precisaria gastar, por falta de uma manutenção preventiva. Então, faturo bem, faturei tanto, mas não vejo dinheiro. É porque ele não está olhando para os processos dele e verificando onde que ele pode economizar, onde que ele pode otimizar. E aí ele vai perdendo tempo, dinheiro e no fim das contas acumulando dívida. Ou às vezes também ele não tem controle de estoque, ele não tem controle de compra. Sim. Né? Eu tenho um cliente que eu fui observar as compras, coloquei um gerente só para ficar por conta disso aí.
para cuidar da fábrica, de uma das fábricas. Não tinha gestão nenhuma de estoque, não tinha gestão de compra. Então, às vezes, faltava algum produto, o funcionário ia lá na ferragista. Sendo que se você comprasse com o fornecedor direto, numa quantidade maior, Pagaria tivesse mais barato. uma previsibilidade, você pagaria mais barato. Uhum. Então, a gente foi fazendo alguns apontamentos. Eu falei assim, olha, seu lucro está indo embora. Aqui. Você tinha determinados produtos que estava comprando novos e não estava usando os outros que já estavam lá estocados. Sim. Perdia e ia para o lixo. Ou seja, setor de alimento eu diria assim, requer mais atenção nesse ponto, porque você trabalha com produtos perecíveis, não é? Então, se você não olha... E aí, o que acontece? Aí traz uma outra ideia, a gente tem uma outra provocação que eu trouxe para hoje, que é a ideia do cara que monta um empreendimento e ele não qualifica, ele não contrata bem, ele não qualifica a equipe dele para ela ser autônoma e não tem processos bem definidos. O que acontece? Ele trabalha 24 horas por dia e o negócio não vai para frente, porque ele não tem a visão de gestor, ele está ali no operacional. Entende? Ele está ali preso no operacional e ele não desenvolveu a mentalidade de gestor, de empreendedor. E aí, o que acontece? Ele não consegue enxergar gargalos que tem dentro do negócio dele, porque ele está lá dentro da operação. Ele tem que ir lá na operação? Tem. Mas ele não pode ficar lá dentro da operação sem ter a visão do todo. E ele tem que olhar para o todo. Ele tem que olhar para cada detalhe, ou ter pessoas que tragam para ele relatórios do desenvolvimento de cada área. E isso é importante. E quando você chega numa empresa que tudo depende do empresário, não tem nenhum processo. Tudo tá na cabeça do empresário na cabeça dele. E dos funcionários mais experientes. Aí a gente está... Se no século XXI ainda existe alguém assim, nós estamos reportando a essa visão de negócio antes, mas bem antes. Eu vou citar uma data aqui. Início da década de 90. O cara está com pelo menos 30 anos de atraso. Porque antigamente, vou citar aqui exemplos. Acho que posso falar o nome de uma empresa que não sei se você conhece. Você não é tão novinho assim, você vai lembrar. Edmac. Lembro. Avenida Paranaíba. Naquela época tinha São Jorge. E outras empresas. Eu cheguei a visitar uma empresa dessas no início dos anos 2000 e nós fizemos um trabalho numa dessas empresas. E justamente, qual que era o problema dessas empresas? Empresas grandes no mercado goiano. Que ficou muito tempo no mercado, né? E que ficou muito tempo no mercado, algumas não modernizaram. Por quê? O sistema de estoque estava o sistema de endereçamento estava na cabeça do cara mais antigo que trabalhava no estoque. Se esse cara faltasse, ninguém sabia onde nada estava. E, claro, as que não se modernizaram, fecharam. Então, quem diria assim, Edmac era uma empresa que todo mundo fala assim, meu sonho de construir uma casa é comprar alguma coisa lá na Edmac. Deixou de existir. Não houve um processo de modernização na gestão. Esse cara, ele não pode adoecer. Esse cara, ele não pode tirar umas férias. Esse cara não pode se dar o luxo de falar assim, hoje eu não vou trabalhar. E aí, o que não é só o funcionamento da empresa. O que pesa nos ombros dele também é que se ele não for lá e não fizer a coisa acontecer, ele não paga o boleto de amanhã. E normalmente esse cara, ele tá ancorado para continuar desse jeito em ter pessoas confiáveis. Ele não confia em ninguém. ninguém. Eu pergunto assim, mas o que é uma pessoa confiável para você? Porque se você confia em alguém e você não tem controle de nada, como é que você confia nessa pessoa? Então, você não tem controle. A falta de confiança é que gera desconfiança. A confiança é o controle. Não existe confiança sem controle. Por exemplo, você pode ser para mim o cara mais confiável. Eu coloco você para cuidar da minha empresa. E mesmo você sendo confiável, eu não te estimulo a desenhar processos, fazer fluxograma, organograma, produzir indicadores. O fluxo da informação não existe. O fluxo da informação não existe. Está só na sua cabeça igual está na minha.
Josimar, quer que você contrata mais pessoas de confiança. Mas o que é confiança para você? Confiança é processo. E o cara não tem um sistema de informação, porque assim, o sistema de informação que vai linkar RH, produção, financeiro, vai linkar com a contabilidade. Toda essa amarração da informação, ela gera confiabilidade. É possível fazer um rastreio se alguma coisa errada está acontecendo. Mas a partir do momento que não tem, a confiança é porque eu te conheço, Josimar, tem muitos anos. Eu te conheço, então eu confio em você. Então eu vou te contratar. Muitas das vezes o processo tem sido esse. Então, quando nós falamos de empreendedores, se você for lá no plano de negócio, você vai ver que ele é desenvolvido em todas as áreas necessárias da empresa. Financeiro, marketing, RH, produção, tá todo lá. Você monta todo o processinho, o organogramazinho de cada um desses processos. Muitos empreendedores montam um negócio porque ele tem um sonho ou porque ele tem uma necessidade, mas ele ignora, ele pula todas essas etapas porque ele acha que é um processo burocrático. Mas é o processo burocrático que está levando ele a não ter uma saúde mental. Conversa com qualquer empresário de médio, pequeno porte, você vai ver que lá no fundo a alma dele está angustiada porque ele não está aguentando mais de tanto trabalhar. Ele não consegue se desligar do negócio por um minuto. E aí você vai vendo, ele tá adoecendo. Mesmo sendo empresário, ele está doente. Porque ele não tem paz, ele não tem descanso, ele não tem qualidade de vida. Mas ele tem um negócio. Ele está ali, 24 horas por dia, conectado com o negócio. Até que ponto isso vale a pena? Porque daqui a pouco eu já conheci pessoas que foram assim, altamente desorganizadas, pegou dinheiro com a agiota, e daí a pouco a agiota chegou e falou assim: ó, você tem uma alternativa. Vamos zerar a conta? Como? Passa a sua empresa para mim. E o cara que era agiota está com a empresa até hoje, há mais de 10 anos. E está tocando o negócio. E o que criou o negócio, que sonhou o negócio, que fez tudo, teve que começar do zero em outro negócio. Né? É um preço muito alto a pagar. E como que você estimula um cliente seu que o próprio cliente tem dificuldade de usar um computador? Como é que ele vai entender a necessidade de um computador e dos controles? Nós estamos falando só da primeira base, que é usar o computador. Agora imagina uma planilha. O cara tem medo ali. Como é que esse cara vai estimular a equipe se ele mesmo não consegue? Eu já usei uma metodologia de criar umas planilhazinhas, imprimir e pedir para ele preencher manualmente. E depois tentar mostrar para ele, ó, isso aqui no final, ó, sabe? Assim, eu tive que retroceder, imprimir, né? Preenche aqui manualmente. Aí eu tive o trabalho de digitalizar aquele documento, fazer um gráfico e mostrar para ele, olha, aquela informação que você gerou trouxe essa informação aqui para a gente que é relevante para o seu negócio. Em termos de faturamento, lucratividade, distribuição das áreas, com cada área, o quanto você gasta por área dentro da sua empresa. Mas foi um processo assim. Mas você precisa aprender a mexer no computador. Ou então tem uma pessoa que faz isso para você. Ah, mas eu não dou conta. Bom, você tem a opção de ter a informação para tomada de decisões ou ficar tomando decisões no escuro e correr um risco de perder o seu negócio. Isso acontece. Tá, o nosso bate-papo aqui, toda a origem desse conteúdo, ele foi baseado em empreendedor de médio porte. Não estamos falando aqui de empresários de mega empresas. Até porque lá tudo é informatizado. Não, lá é outra estrutura. É outra situação. Mas esse pequeno empresário, ele não foi educado para ter um negócio. Ele tem um negócio por necessidade ou por sonho. Necessidade quando ele perde emprego, a coisa tá tudo ruim
E ele mete as caras e vai lá e abre o negócio. Sonho é aquele que trabalha alguns anos numa empresa, dá um jeito de ser mandado embora, pega o dinheiro do acerto e fala assim, vou realizar meu sonho, vou abrir o meu negócio. Tem esses dois caminhos aí. Tem aqueles que vêm de um viés de pais empreendedores que herdam negócios, ou o pai incentiva ele a abrir um negócio. Esse ele tem já mais uma linha mais estruturada para conduzir o negócio. Mas o sonhador e o empreendedor por necessidade, nem sempre ele tem, ele passa por esse processo de educação para gerir o negócio. Wellington, você falou no seu artigo sobre o papel do lucro na empresa. Qual foi a conclusão que você chegou e como que os empresários enxergam o lucro na empresa? A maioria deles enxergam o lucro como algo que é o dinheiro que sobrou da operação e que eu vou investir na minha vida, porque afinal de contas eu montei o negócio para eu melhorar de vida. Boa parte dos empresários pensam assim. O papel do lucro na empresa, ele melhora a vida de quem, né, investiu no negócio, mas parte dele também tem que trazer retorno para o negócio crescer. Se eu invisto, vou trazer aqui uma ideia, que é o desenvolvimento do hábito de poupar. Porque a gente fala de poupar, de reserva, e a pessoa física, ou individual, ele fala assim, poxa, mas eu tenho R$50, eu vou pôr isso na poupança, quanto isso vai me render por um mês? O valor que ele vai render é insignificante. Mas eu guardei esse mês, no mês que vem, eu guardo mais 50. O que é mais importante? É o rendimento que eu vou ter inicialmente ou o hábito de poupar? Entendeu a lógica? Desenvolvi o hábito de poupar, o capital vai de 50 e 50, ele vai aumentando. Em algum momento, eu vou ter a possibilidade de escolher um investimento que traga maior retorno. Aí é um outro estudo que eu vou fazer para buscar a melhor alternativa de retorno para esse dinheiro. Mas se eu não criar o hábito de poupar, eu não vou poupar nunca, não vou ter dinheiro nunca. Não adianta eu falar assim, lucrei. Mas às vezes o cara fala assim, nossa, eu obtive um lucro. Mas será que teve mesmo? Ele fechou o balanço anual da empresa? Ele analisou tudo bonitinho, detalhado, todas as informações? Ele falou que lucrou porque ele foi lá no final do ano e tem um dinheiro na conta. Aí ele fala que aquele dinheiro é o lucro. Mas, contabilmente, muitos nem sabem se aquilo é lucro de fato. Porque às vezes o passivo dele está lá maior do que o ativo. Mas o dinheiro está na conta e ele fala assim, esse aqui é o lucro, vou usar. Ele usa. Depois as contas chegam e ele não paga. Paga juro, quebra a empresa. É meio que esse é o pensamento, assim. Tirar essas pessoas dessa zona de pensamento e trazer elas para um outro patamar, eu diria para você que é o maior desafio e que o artigo tratou disso. Que é um processo mental que você vai encontrar barreiras, porque ele está ali ancorado num hábito já arraigado, ele já está ali já praticando essa ideia. Então, você tem que meio que quase que fazer como um computador, formatar para poder tentar trazer novas informações. E como que você convence, Wellington, que eu tenho muita dificuldade nisso aí, como que você convence o empresário de que é importante a empresa funcionar com ele dentro ou com ele fora? E às vezes, por não ter processo, ele ainda não conseguiu virar a chave. Ele ainda está lá naquele start inicial, que naquele momento era salutar. Uhum. Ele começou praticamente sem recurso nenhum. Então ele precisava fazer tudo. Né? Ele não tinha condição de pagar sistema, de desenhar processo. Ele nem sabia o que era processo. Nem sabia como iria desenhar processo. Ele não tinha esse conhecimento. Ele só era um empreendedor. Isso é muito bom. Porque normalmente quem tem o perfil mais administrador, mais científico, não tem essa coragem. Sim.
né? Faz conta, Faz analisa conta. cenário. Não arrisca. Porque o cara, Analisa o tamanho do o cara que é risco. muito racional, ele não arrisca começar um negócio com 5 mil reais, como eu já vi vários que eu fiz consultoria, que o cara começou com 5, 10 mil reais e alguns empréstimos ou crédito no cartão de crédito. Quem que faz isso, que passou para a faculdade? Eu não conheço ninguém que faz. Não. Então a gente tem que dar parabéns para esse cara, porque ele tem um lado empreendedor que eu e você não tem. E é por isso que ele está faturando milhões. Só que eu chego, dou os parabéns e falo para ele o seguinte: isso foi válido lá no começo. Agora precisa mudar. Agora precisa mudar. Porque você já está ficando quase maluco. Você trabalha 24 horas, você fica no celular o tempo todo. Porque você tem que decidir o desconto da sua venda B2B. Você tem que falar com os principais clientes B2B, porque o cliente não confia no seu vendedor, sendo que você já tem um time de 10 vendedores. E você tem que decidir tudo. A compra do lanche, a compra. Tudo passa Você por não tem ele. um financeiro, o financeiro só decide com o seu aval. Você está viajando, você está lá do outro lado do país, o financeiro tem que ligar para você para fazer um pagamento. Isso sobrecarrega o empresário. E a conversa ela tem que ser bem honesta e franca e dizer para ele, ó, ou muda ou você não vai suportar isso por muito tempo, né? Eu tive uma situação engraçada uma vez, fazendo uma consultoria para uma empreendedora, o negócio era pequeno, e ela estava nesse ponto de surto mesmo, já estava num nível... E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer uma experiência. Tudo na empresa depende de você. Não quer dizer que a gente está com caixa sobrando dinheiro, mas tira umas férias de uma semana. Vamos organizar uma viagem para você de uma semana? Quando você voltar, a gente conversa. Vamos alinhar e eu vou ficar aqui te dando um suporte do que a sua empresa precisar durante uma semana, mas eu quero que você tire uma semana de férias. E aí nós conseguimos alinhar isso. Passou uma semana na praia. Quando ela voltou, ela falou assim, eu acho que eu preciso de mais vezes fazer isso. Eu falei, é mesmo? Preciso. Então, vamos organizar a empresa para que isso aconteça com mais frequência? Porque senão você vai morrer e o negócio vai ficar. Então, nesse caso, especificamente falando, a gente conseguiu dar uma virada de chave, deixando ela experimentar uma semana de folga. Entende? Sem precisar decidir nada. Ó, é uma semana, você vai tirar férias. A gente vai conversar bastante aqui. Por uma semana, a gente vai tentar conduzir sua empresa da melhor forma possível, sem você. Não vamos tomar nenhuma decisão que interfira no futuro do negócio. A gente vai só no automático atender a demanda, atender os clientes. Só dentro da operação. Só dentro da operação. Nada de decisão vai ser tomado. Mas você precisa tirar uma semana de férias. Vai passear. E a pessoa foi. E quando voltou, ela falou assim, realmente, eu preciso de tempos em tempos tirar um momento para eu repensar minha vida como um todo, descansar, desligar. E aí eu falei, entendeu o que a gente está tentando implementar na sua empresa? É isso. Então, não é fácil, porque a pessoa tem essa tendência de ficar 24 horas por dia na empresa. Mas a gente tem que, em algum momento, mostrar para ela que existe um outro lado. Tá? Existe a necessidade de se ausentar, até para você olhar para a empresa do lado de fora. De você olhar para você mesmo e falar assim, até que ponto o desgaste não está tomando conta da minha razão, da minha saúde. Então é necessário conseguir convencer um amigo empresário agora em julho fazer uma viagem de uma semana. Falei, cara, não precisa de muita coisa. Faz a viagem sábado, domingo, de segunda a sexta e sábado e domingo. Você tem 9 dias. Você só vai fechar a sua empresa porque a empresa dele não é tão grande assim. E deu férias para o colaborador que trabalha com ele. Fechou a empresa por uma semana. Avisou os clientes. Valeu a pena? Cara, como foi muito bom.
Então, assim, não dá para você pegar uma pessoa mas você tem que mostrar para ela o benefício, sabe? De estar ausente em algum momento. O teu negócio vai pagar uma viagem para você e você vai desfrutar da viagem, esquece o negócio. E que é uma coisa mais normal de se acontecer. Você pode adoecer, você pode vir a falecer. Você prefere se ausentar Então, por doença ou por um passeio? Então você não pode imaginar que sem você na empresa ela não existe. Ela tem que existir. Ela tem que existir. A não ser que ela tenha só você, né? Um negócio que é de Porque se serviço. ela tiver só você. Você abriu lá um MEI, você presta serviço de limpeza, de alguma coisa assim, aí a empresa é só você. Aí, nesse caso, ela deixa de existir com a sua ausência. Mas se você tem aí 10 colaboradores ou mais, já dá para fazer esse... Às vezes até com 2 colaboradores, as pessoas elas conseguem manter o operacional ali da empresa por uma semana. Mas a pessoa não precisa começar querendo tirar férias do negócio dela um mês. Ela começa com uma tarde, 2 dias, 5. E ela vai experimentando, ela começa a gostar da experiência. E ela vai entender o quão importante é organizar o negócio para ela ter vida. Porque existe uma vida, né? Fora da empresa. Ela tem que existir. Essa frase que você falou agora me fez lembrar quando eu trabalhava no LIP. Tinha um cara que trabalhava no laboratório de cinema e ele teve uma fala que depois a gente ficava entre os amigos tirando onda. Que um dia o chefe dele chegou nele e falou: olha, você tem que ficar aqui tal horário, vai ter um evento, você tem que cobrir o evento do teatro. Ele chegou no cara e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, que eu tenho uma vida fora da universidade. A minha vida não é só aqui dentro, não. Eu tenho uma vida lá fora. Eu tenho família, filho. Eu não posso ficar aqui todo dia após o horário. E eu achei interessante. Naquela época, muita gente não conseguia entender, né? A coragem dele, né? A coragem dele. Porque naquela época, poucas pessoas tinham coragem de falar isso para um chefe. Porque se o emprego era muito escasso, chefe, a gente batia continência, né? Medo de perder o emprego. Falou, acabou. E ele falou isso e foi tão interessante que encorajou muita gente. Outros colegas que trabalhavam com ele, olha, eu consigo fazer hora extra só 2 dias na semana, o restante eu tenho uma vida lá fora. Mas, e vou falar uma coisa pra você, nós temos esse vício, tá? Tô te falando que eu tenho que me policiar. Porque assim, se você me falar assim, Wellington, tem um trabalho ali assim, 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 cara, eu vou ficar dentro de mim assim, oportunidade. Vamos lá. E aí tem horas que você tem que refletir e falar assim, cara, é uma oportunidade, mas o que é mais importante para mim? Então tem horas que tem que dizer não. Tem horas que você tem que falar assim, não, eu tenho um limite. Até porque o corpo, né? A mente, o corpo, ele tem um limite. E se você tá ali o tempo todo no seu limite, a chance de um acidente é muito grave. É a mesma ideia de você... agora, em julho, agora nós fizemos uma viagem e nós somos em 2 carros e houve alguns acordos. Qual é a velocidade máxima que nós vamos andar? Qual é a velocidade mínima e qual vai ser a média que a gente vai andar? Por quê? Porque se você estabelecer uma velocidade muito alta, a sua chance de acidente é muito grande. Entende? Estou aqui dirigindo um veículo a 160, 180 por hora. Um buraco. Qual a chance que você tem de desviar dele? Nossa, mínima, né? Dificilmente. E sem contar um impacto a 180 por hora para você sobreviver. Se alguém de repente para na sua frente e você está a 180. Então você tem que estabelecer o limite de velocidade. E ele tem que ser confortável e ao mesmo instante ele tem que ser constante. Então, empresa é isso. Eu preciso estabelecer o ritmo que eu quero atuar na minha gestão. Se eu usar o meu corpo, minha mente,
100% no limite, a chance de dar ruim é grande. Porque vem alguma outra situação, você está no limite, você não tem a capacidade de parar, de raciocinar e tomar a melhor decisão. Então, mas o cara tá ali, ele tem que vender, ele tem que sobreviver, é um dia após o outro, ele tipo assim, a venda dele de hoje, ele já pagou as contas que venceu hoje, amanhã ele tem que abrir, porque se ele não abrir amanhã, sabe? Ele não vai pagar as contas de amanhã. Aconteceu um fato, um conhecido que tem um supermercado. Não sei como é que está as contas dele. Mas dentro desse exemplo que eu estou falando, eu quero usar ele como exemplo pelo seguinte. Poucos dias agora faleceu um funcionário dele. E aí? Porta baixada, luto, em respeito ao colaborador. Ele ficou um dia fechado. E aí eu te pergunto, se ele não pudesse fechar? Eu preciso vender, porque senão eu não vou pagar minhas contas. Mas meu funcionário faleceu. Em respeito a ele, pelo vínculo talvez de amizade, vínculo empregatício, respeito à família, eu fechei meu estabelecimento hoje. E aí? Como é que ficam minhas contas? Eu estou no limite. Ou seja, a tese caiu por terra. Então, estar no limite o tempo todo não é saudável. Todas as provocações que nós trouxemos é no sentido de alertar, de fazer com que quem estiver nos assistindo repensar o que ele está fazendo na empresa dele. Ele precisa pensar na reserva de liquidez, ele precisa entender se é o momento certo de buscar um capital externo para ele investir no negócio. Ele precisa entender se é o momento certo para expandir o negócio. Ele precisa entender que ele precisa implementar processo. Ele precisa entender que o marketing, ele não é infinitamente mais importante do que o financeiro, do que a produção. Tudo isso trabalha junto, uma engrenagem para a empresa dele funcionar e ele obter resultado. Wellington, tem uma pessoa que quer sentar aqui para fazer uma pergunta para você, como empresária, como empreendedor. Sente-se. Empreendedora. Wellington, prazer poder conversar um pouquinho com você aqui, te fazer uma pergunta. E eu quero conversar sobre sociedade, que é algo, né, que muitas pessoas entram em uma sociedade e para alguns dá certo, mas normalmente desanda, né? Sim. Não é regra, né? Mas ao contrário, são raras exceções, é o que eu percebo. O que você me conta sobre sociedade? Você indica, você não indica? E quem já tem uma sociedade, como manter uma sociedade e também como desvencilhar uma sociedade? 3 em 1. Uau, vamos lá. Sociedade, eu vou trazer para um outro contexto que sociedade é muito parecido com casamento. Verdade. Você não tem garantias nenhuma de que vai dar certo ou não. Quando duas pessoas se casam, é necessário um esforço dos dois Mútuo, lados, né? mútuo, para fazer dar certo. Sim. Sociedade também, ela precisa olhar para vários critérios para que isso dê certo. Então, vamos lá. Eu já orientei pessoas que vieram me perguntar sobre sociedade. Uma vez, uma conhecida virou para mim e falou, certo, eu vou abrir uma sociedade, vou montar um cursinho com um amigo nosso, um amigo comum. O que você me diz? Eu falei, olha, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, você tem que estabelecer qual que vai ser a atuação de cada um e a responsabilidade de cada um dentro do negócio. Primeiro ponto que às vezes ocorre de conflito é, poxa, mas eu trabalho, o outro não trabalha e depois tem que dividir o resultado igual? Então você começa tendo o primeiro ponto de conflito aí. Responsabilidade, o que cada um vai fazer. Demanda, né?
Porque assim, lá no contrato social, cada um entra com uma cota Uhum. na integralização do capital social. Ou seja, se houver uma dissolução da empresa, tiver lucro ou prejuízo, a minha responsabilidade é X%. Isso está lá no contrato. O dia a dia da empresa é o que pega. O dia a dia. Por quê? Recentemente tem uma pessoa que eu conheço que fez uma sociedade com outro. Ele convidou uma pessoa para ser sócio dele, mas o sócio entrou com recurso. Todo o trabalho pesado da empresa, ele que faz. Na hora de dividir o lucro, como é que vai ser isso? Poxa, eu trabalho, mas eu não tinha dinheiro para abrir um negócio. Eu precisei de capital. Então, assim, o primeiro ponto que é a atuação. Isso tem que ficar muito bem definido para que não haja problemas depois. Esse é o primeiro ponto, porque um vai trabalhar mais que o outro. Qual é a responsabilidade que cada um tem dentro do negócio? Isso tem que ser acordado e tem que ser um acordo equilibrado. Entende? Primeiro ponto. Segundo ponto, que normalmente traz muita desavença, é em relação ao financeiro. Se um começa a retirar da empresa e o outro não. Porque um entende que ele entrou na sociedade para ter recurso financeiro para ele. O outro entende que primeiro administra e resolve as questões da empresa e depois faz a retirada de ambos. Então, esse é um outro ponto crítico que muita gente desfaz a sociedade por conta disso. Mas teoricamente, uma pergunta dentro que você falou que me gerou uma curiosidade. O certo não é realmente pagar as demandas da empresa, aí sim Sim. sanar as suas necessidades? Mas se isso não for acordado antes, acontece muito. Ah, tive um imprevisto aqui, surgiu uma situação, meu carro fundiu o motor. Eu preciso de dinheiro. Entende? Vai lá na E fonte. vai lá na empresa. Ah, eu preciso de uma antecipação aqui. Eu preciso de um. E aí isso começa a ser conflitante, tá? Então, esse tipo, a sociedade ela precisa ser muito bem amarrado essas pontas para que ela dê certo. Não sobrar estas, né? Sim. E a pergunta que eu te fiz, para quem já tem uma sociedade para manter, né, para dar certo, você falou. E para desvencilhar, porque às vezes, infelizmente, é necessário, né? Você tem. eu tenho conhecimento de uma empresa que era mais. Assim, um dos sócios tinha um perfil bastante equilibrado do ponto de vista financeiro, era o cara que tomava conta das finanças. O outro sócio, ele era muito produção, mas muito mão aberta. E eu me lembro bem da situação que ocorreu com eles, que vai chegando um ponto de desgaste, e aí eles chegaram. O cara que estava mais incomodado com a situação chegou e falou assim: a nossa empresa vale tanto. A nossa amizade tem um valor. Mas para a gente preservar a nossa amizade, eu tenho uma proposta para te fazer. Ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua. Tem hora que é necessário, né? Para a gente preservar a amizade, porque nós temos pontos de vista diferentes, não estamos conseguindo, sabe, Falar a mesma língua, né? falar a mesma língua. Então, para a gente preservar o respeito e a amizade, a nossa empresa vale tanto. Ou Mas- você compra a minha parte, ou eu compro a sua. Mas eu vou te colocar em saia justa para finalizar. Você indica uma sociedade ou não? Eu indico, porque senão eu estaria sendo contra até mesmo o casamento. Mas antes de dizer sim, tem até um livro, viu? Tem um livro que chama-se Antes de Dizer Sim para Casamento. Tem que reescrever esse livro para a sociedade antes de dizer sim. Mas na questão Quais empresarial. os pontos que nós precisamos alinhar na dinâmica do funcionamento para que a sociedade não acabe como um desastre?
Acho que esse é o principal ponto. Eu recomendo. Eu não tenho recurso. Às vezes eu posso ter uma ideia, eu posso ter parte do capital para abrir um negócio, mas é pouco. Então, se alguém se associa a mim e complementa e vai agregar, nós temos uma chance maior no mercado, né? Existe um versículo na Bíblia que fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Sociedade é isso. Então, acho que tem que ficar muito claro que dentro de uma sociedade, você não é minha inimiga e nem eu sou seu inimigo, e não somos rivais. Nós cooperamos. Complementam um ao outro. É como um casamento, realmente. E, na Só verdade, que sócios... ele é firmado por contrato social. E, na verdade, sócios acabam, às vezes, até convivendo mais com o casal, né? Sim. No dia a dia. Agora, se Horas for uma trabalhadas. sociedade entre um homem e uma mulher, eu recomendo repensar essa possibilidade de haver um envolvimento pessoal, porque se tiver uma confusão lá no âmbito pessoal, como é que isso vai ser, né, ali dentro do ambiente de trabalho? Porque às vezes a sociedade começa bem, os dois se envolvem, daí a pouco brigam por alguma razão, e aí o negócio acaba porque os dois não conseguiram se entender. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo aquilo que a gente consegue estabelecer como critérios antes, tudo aquilo que é feito um acordo antes, evita-se problemas depois. Esse é o que eu penso. Wellington, muito obrigada. Obrigada, Josimar, pela oportunidade. E eu espero que seja de valia para quem está assistindo a minha pergunta. Wellington, como foi as perguntas da garota aí? Foram fortes? Eu creio que elas foram profundas. E de um significado, assim, de uma importância muito relevante, né? Porque quando duas pessoas se propõem a fazer algo juntos em comum, e não existe só sociedade e negócio. Falo para você, eu fiz uma viagem agora com um casal de amigos. É como se fosse uma sociedade. Nós tivemos que ter acordo sobre quais passeios fazer, onde comer. Tivemos que fazer um acordo do local onde nós iríamos nos hospedar. Tivemos que fazer um acordo ao longo do percurso de como fazê-lo da melhor forma possível, quantas paradas, qual o tempo de parada para a gente não se perder no processo. E eu comentei com o meu amigo, falei, cara, quando a gente é muito amigo e se propõe a viajar com um amigo e passar com ele muitos dias, a gente tem um risco muito sério. Primeiro, se a gente não conseguir administrar os acontecimentos ao longo da viagem, a amizade acaba. Mas se a gente conseguir administrar tudo isso, a amizade fortalece. Não é só uma empresa, é um passeio que você faz com um amigo, um passeio que você faz com a família, é uma sociedade, de alguma forma. Porque você tem objetivos comuns, envolve dinheiro, envolve tempo, envolve atividade, envolve todos os elementos que também tem dentro de uma empresa, dentro de um outro contexto. Show. Muito bom. Eu acho que deu para esclarecer bastante. Deu para falar tudo? Falamos bastante. Falamos muito, né? Acho que abordamos tudo e a agenda do dia. É isso aí, Wellington. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando suas experiências, seus cases, seus artigos. Isso é muito importante para nossa audiência. E como eu sempre peço para deixar uma mensagem, hoje eu não vou estipular o tema ou o que você vai dizer. Fica à vontade para lá para aquela câmera e deixar a mensagem que você achar interessante. Para lá, né? Você, empreendedor, pense com muito carinho nos processos da sua empresa. Pense com muito carinho nas pessoas que trabalham com você. Faça do seu negócio e faça com que seu negócio ele deixe um legado, mesmo com a sua ausência. Então, o mercado é competitivo, o mercado às vezes nem sempre ele é justo,
mas quem tem boas práticas, quem aplica metodologias inteligentes, sobrevive e deixa um legado de exemplo para todos os outros poderem seguir. É isso. Muito bom. Muito obrigado você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.